A paz do Senhor a todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal. Estamos gravando esse vídeo aqui de Aracatiaçu, da AD Aracatiaçu, uma contribuição para o canal Bereano Pentecostal. Esse que vos fala é o presbítero Ezequias, superintendente da EBD, da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. E conosco estará contribuindo também com a ministração da aula de número 3, o presbítero Pedro Martins. E estaremos trazendo algumas informações relacionadas à lição que estará sendo ministrada no próximo domingo, 21 de janeiro de 2024. E já queremos aqui agradecer o presbítero Josué, que administra o canal Bereano Pentecostal e está toda semana produzindo conteúdos relevantíssimos para aqueles que trabalham na escola bíblica. E nós estaremos compartilhando essas informações referentes à terceira lição, que tem por título A Natureza da Igreja. E nesse momento já vamos fazer uma oração inicial. Gostaria de pedir ao presbítero Pedro Martins, que estará conosco, nos ajudando na ministração desta lição e deste subsídio para os irmãos que ministrarão no próximo domingo. Ele vai estar nos apresentando e apresentando esse momento a Deus em oração. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos, ó Deus, nesse momento, elevando a Ti a nossa voz em súplica e agradecimento, Senhor, por essa grande dádiva que Tu tem concedido aos homens, a nós cristãos, para o crescimento e desenvolvimento da Tua obra e orientação do Teu povo, da Tua igreja, a qual assunto estaremos estudando, ó Deus, e te suplicando a Tua bênção, que a Tua mão esteja estendida para abençoar a todos que cooperam de forma direta ou indiretamente na contribuição da divulgação do Teu Evangelho, que é poder de Deus. Eu te peço, ó Deus, pelos diretores dos canais, de todas ó Deus, os órgãos que divulgam a Tua palavra, que sejam abençoados por Ti, que a Tua mão proteja, que o Teu anjo guarde e que todo seja usado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos de posse da lição de número 3, que irá ser estudada no dia 21 de janeiro de 2024. E o tema, a natureza da igreja. Texto áureo, o texto de ouro. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. Verdade prática: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 a 27. Uma leitura que está sendo base da ministração da terceira lição. E os irmãos que estão assistindo esse vídeo podem acompanhar com mais detalhes toda essa leitura em casa. Vamos otimizar o tempo, vamos apenas citar a referência a ser estudada e os irmãos acompanham em casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27. E esta lição, meus queridos irmãos, ela tem alguns propósitos, alguns objetivos. E quais são os principais objetivos? Destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Portanto, um conteúdo relevantíssimo, onde estaremos neste momento compartilhando algumas informações que servirão de subsídios para os irmãos que ministrarão esta aula no próximo domingo. E hoje, conforme já divulgado, está conosco aqui o presbítero Pedro Martins. Ele estará contribuindo aqui com a ministração desta lição. O presbítero Pedro é um homem de Deus e uma pessoa que tem uma vasta experiência no que tange a escola bíblica aqui na nossa região, em Aracatiaçu, Irauçuba, toda essa região. Ele tem um serviço prestado ao departamento de escola bíblica da região, principalmente ali na região de Irauçuba,
onde ele por alguns anos presidiu o departamento do EBD, e hoje é uma honra tê-lo conosco para a ministração dessa terceira lição. Com certeza será um momento muito rico e produtivo. Ele estará contribuindo conosco e também está conosco aqui, nos ajudando, o diácono Marcos Duarte. Ele está aqui ajudando aqui nos detalhes dessa gravação, e uma pessoa que tem uma experiência nessa área, e louvamos a Deus pela vida do irmão Marcos Duarte. E gostaria de ouvir o presbítero Pedro com as suas considerações iniciais. Logo mais ele vai estar aqui participando, trazendo aqui contribuições sobre a terceira lição, mas eu gostaria de ouvir o presbítero Pedro aqui com a sua consideração inicial e apresentando-se para todos os inscritos do canal. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. As considerações iniciais, eu sinto-me honrado em ser integrante dessa arte de estudo de escolas bíblicas, e eu ouso dizer a todos que me ouvem que eu sou um produto de escola dominical. Iniciei essas tarefas muito criança, quase criança ainda, muito jovem, quando nós ainda éramos de igrejas pobres. Nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje, graças a Deus pelo desenvolvimento tecnológico, que hoje nós podemos avançar em lugares onde nós não íamos, onde não podemos ir. E de início eu sou Pedro Martins, como já foi dito, eu sou hoje presbítero da igreja. Iniciei minhas bases dentro de escola dominical, de classes infantis ainda, quando nós éramos bem poucos. E Deus me deu essa graça de até hoje permanecer. Tenho hoje uns aproximadamente 50 anos e contribuo dentro de escola. Contudo, gente, eu me acho aluno de escola hoje, meu professor. Eu me acho aluno porque a área da aprendizagem, ela tanto é necessária como ela nunca se sabe tudo, nunca é suficiente. Sempre precisamos saber mais alguma coisa. E quando nós começamos a aprender, então descobrimos que não sabemos quase nada. As coisas mudam, a tecnologia avança, a ciência se multiplica, e na área cristã, eu considero a escola bíblica a maior de todas as atividades da igreja. E sem escolas que a formação do cristão, a formação cristã, a base, a estrutura. E o próprio Jesus disse: vocês erram por não conhecer. Então, quando nós estamos dentro das classes, hoje, graças a Deus, com esse avanço de professores treinados, com didática especializada, passada por crivo de teólogos, então para nós e para mim principalmente é uma grande honra estar hoje ainda participando desse teor de escolas bíblicas dominicais. Deus abençoe a todos que participam, a todos que contribuem de forma direta ou indireta para o desenvolvimento dessa cultura que é a formação cristã dos crentes. Obrigado, Deus abençoe. Amém, muito bem. O presbítero Pedro, ele serve ao Senhor, assim como o presbítero Ezequias, que vos fala, na AD Aracatiaçu, Templo Central. Estamos gravando essa aula diretamente aqui de uma das nossas congregações do campo de Aracatiaçu, Congregação Manancial de Bênção. E é uma bênção. O comentário aqui do presbítero Pedro relacionado à escola bíblica é um comentário muito forte, até porque ele fala com propriedade. Tem mais de 50 anos aí trabalhando com a escola bíblica, aprendendo, com certeza tem muito a contribuir. E louvamos a Deus porque a escola bíblica ela tem sido um instrumento de grande bênção para a vida da igreja. Por isso que louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que estão empenhados, que são dedicados, comprometidos e que entendem realmente a vocação, o propósito do chamado de Deus nas suas vidas e que amam a escola bíblica. Como já disse o pastor Antônio Gilberto em memória da igreja. Por isso que louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que estão empenhados, que são dedicados, comprometidos e que entendem realmente a vocação, o propósito do chamado de Deus
nas suas vidas e que amam a escola bíblica. Como já disse o pastor Antônio Gilberto em memória, que a escola bíblica ela conjuga os dois lados da grande comissão, porque evangeliza enquanto ensina. A escola bíblica ela contribui significativamente para a construção do caráter cristão. E com certeza a lição de hoje ela vai estar muito forte, voltada a isso. Assim como todo trimestre, estaremos estudando 3 meses de lições com conteúdo sobre corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, a escola bíblica ela contribui de forma decisiva para o bem-estar do cristão, para a saúde espiritual da igreja. Então louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que se empenham e trabalham para o Senhor e que desenvolvem esse ministério com excelência. Meus queridos, vamos aqui ao comentário, introdução. Diz o seguinte: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, tanto na forma visível como invisível. E finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, queridos professores, superintendentes e alunos da escola bíblica, essa terceira lição ela tem um propósito muito especial, como já fora divulgado. E nós vamos analisar a natureza da igreja, aquilo que ela é em essência. Vamos estar tendo a oportunidade de estudar um pouco sobre a identidade da igreja. Que é a identidade? É um conjunto de características próprias de uma pessoa ou de um grupo que eles possibilitam sua identificação ou reconhecimento. Então a igreja ela tem uma importância, ela tem uma grande relevância nesse mundo. Com certeza o propósito de Deus ele acontece através da igreja. Isso é o propósito de Deus em relação à salvação das pessoas. E a igreja que caracteriza-se como genuinamente cristã, ela tem alguns detalhes que precisam ser considerados. Existem algumas características que assim o fazem ser a igreja verdadeira ou a igreja de Deus. E a gente vai tratar ao longo da lição de todos esses detalhes. Então, o que faz uma igreja, o que a torna a igreja do Senhor, o que torna ela poderosa, o que torna ela diferente, o que há de diferente na vida da igreja? É que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus como principal base, como principal fonte de doutrina e fonte de vida para a sua vida, pois afinal a palavra de Deus, ela tem a inspiração de Deus e traz para a vida do homem fortaleza espiritual, traz para a vida do homem robustez na fé. Então nós vamos aprender que a igreja caracteriza-se como genuinamente cristã, é aquela que é confessional, ou seja, fundamenta-se na palavra de Deus e ela tem o seu âmbito, o seu aspecto local, a sua dimensão local e universal. Então, tanto na forma visível como invisível, e sobre esses detalhes nós iremos estar agora discorrendo a partir do primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da lição, ele fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas. A palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica.
A heterodoxia, o desvio doutrinário, e a apostasia vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. Então a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, isto é, fundamentada na palavra. Então uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada na palavra de Deus. Pois, afinal, depois que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, passamos a receber de Deus as diretrizes que precisamos para estar de acordo com a vontade do Senhor, para executarmos a missão que Cristo nos confiou de acordo com a sua vontade. Com a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus para as nossas vidas. Conforme o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, Paulo disse: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos irmãos, nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada de Deus. Então, Cristo, no princípio, era a palavra. A gente tem isso como base no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra é Logos, e aqui está se referindo a Cristo Jesus. Tá? Então, queridos irmãos, no princípio era a palavra. Jesus Cristo, ele humanizou-se, é a palavra de Deus que se humanizou-se, isto é, feito homem. Então a igreja cristã, ela possui Cristo como seu fundamento, como sua principal base ou parâmetro. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é centrada em Jesus. Por isso que não é incomum a gente compreender logo de primeira mão o porquê que os cristãos, os irmãos da igreja primitiva, eles foram a priori chamados de cristãos. Você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo de número 26, a parte B do versículo, você vai ver que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E aqui, queridos, a gente passa a compreender algo importante nas entrelinhas. Eles foram chamados de cristãos. O sujeito ele está na voz passiva, ou seja, as pessoas do mundo, as pessoas que estavam ali, que conviviam, que tinham conhecimento dos discípulos de Jesus, olharam para eles e perceberam a diferença, ou seja, eles sofreram a reação. O sujeito aqui, ele sofre a reação. Alguém identificou diferença na vida dos seguidores de Cristo. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus, em Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, que não é diferente esse título que os irmãos da igreja primitiva receberam, que por sinal é um título muito, que pesa muito e traz para a vida do crente uma grande responsabilidade, que é de cristão. Por que os irmãos receberam esse apelido, essa alcunha de cristãos? Pela semelhança com Cristo. Porque eles estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus e a sua mensagem era cristocêntrica. Basta analisarmos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8, por exemplo. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, o cuidado, o zelo e a principal ação de Filipe era de divulgar Cristo Jesus. Então a mensagem era cristocêntrica. Então a igreja, ela é cristocêntrica, ela está centrada em Jesus Cristo. Por isso que ela é poderosa, porque tem Cristo como próprio fundamento. Então a igreja do Senhor, ela é fundamentada, tem como principal parâmetro, conforme já citamos, as escrituras sagradas. A fundamentação bíblica, e isso nós temos aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma fala muito incisiva sobre esse assunto, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 15, onde ele fala para Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a igreja
bíblica. A igreja, ela é centrada, tem como principal fundamento Jesus Cristo, e ela é centrada na palavra de Deus. Temos aqui uma observação importante aqui a comentar. Ela inclui quaisquer opiniões ou doutrinas que discordem de uma posição oficial ou ortodoxa. Então, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. Então, a apostasia, isso está muito acentuado na atualidade. O que é apostasia? É o abandono premeditado e consciente da fé em Deus. E esse abandono consciente e premeditado da fé em Deus, e todos esses outros pontos citados, como a heterodoxia, distanciamento de Deus, ele ocorre justamente pela negligência e por deixar de lado a palavra do Senhor, que na nossa vida ela tem primazia, na vida da igreja. Presbítero Pedro, gostaria de comentar alguma coisa nesse primeiro item que tratamos? Presbíteros, aqui está muito bem cuidado essa palavra, essa palavra muito boa. Nada a acrescentar, porque nós temos que ter mais espaço, né? Está bem. Muito bem. Muito bem. E o segundo item aqui do primeiro tópico fala que a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito Santo e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Então, a igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo e dirigida por ele. Quando nós tivemos a experiência de aceitar Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, que passamos a desfrutar do processo em que conhecemos de aspectos simultâneos da salvação, que foi a regeneração, a justificação, que foi a regeneração e a santificação, com certeza, queridos irmãos, é um local, um momento ideal para a habitação do Espírito Santo. Então, vale apenas destacar, em rápidas palavras, sendo bem objetivo, que no processo da justificação, logo que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, passamos a ser perdoados por Deus. Passamos agora a entregar a Ele ou depositar sobre Ele todas as nossas necessidades, e Ele nos perdoou. Então, o processo de justificação, eu sempre gosto de fazer uma citação que lembra um ato judicial, em que alguém ele está condenado. Ele está condenado e está ali a ponto de receber a sentença. Chega alguém, ocupa o lugar, assume toda aquela culpa. Porém, queridos irmãos, no aspecto bíblico, no que tange ao aspecto da salvação, justificação, isso tem um sentido ainda muito mais amplo. Por quê? Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo pagou uma dívida que era impagável. A condição de todo ser humano, como conhecemos pela Bíblia Sagrada, era distanciado de Deus. Porém, Cristo veio para cumprir a missão, executar a missão e pagar um alto preço em resgate das nossas vidas. Então, Cristo nos perdoou. Então, no processo da justificação, Ele nos perdoou e muito mais que isso, tomou o nosso lugar, e diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Isso é que é o processo de justificação bíblica. E nós temos, queridos, também o segundo aspecto, que é a regeneração. Regeneração é a mudança interior operada pelo Espírito Santo, que posteriormente vai refletir no exterior. Então, dentro do processo da regeneração, é justamente o Espírito Santo fazendo a limpeza, porque a partir daquele momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele vai receber, ele vai ser agora a habitação do Espírito Santo. Então, no processo de regeneração, o Espírito de Deus, ele limpa, ele tira tudo aquilo que não condiz com a santidade e com a vontade de Deus. Ele faz uma faxina espiritual, porque ali passará a ser, de fato, a habitação dele. E por último, a gente tem a santificação, que é o terceiro aspecto da salvação. E essa santificação, ela deve ser compreendida em pelo menos dois aspectos, ou dois modos.
a santificação posicional e a santificação progressiva. Posicional, aquela que no momento que alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, ele pode considerar-se santo, respaldado pela palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, diz que na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do sangue do corpo de Cristo, feito uma vez. Isso, santificação posicional. Mas nós temos também a santificação progressiva. E nós podemos fazer e trazer uma referência alusiva a isso, que é a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, queridos irmãos, entendemos pela palavra do Senhor que a igreja, ela é a habitação do Espírito Santo. Pois afinal é Ele que produz nas nossas vidas a regeneração, a santificação. E temos uma referência aqui, uma experiência muito importante que aconteceu na vida de Lídia, onde ocorreu ali uma poderosa ação e obra do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. E essa situação, isso acontece diariamente. Diariamente o Espírito Santo trabalha através da mensagem que a igreja propaga, esse processo de persuasão, de convencimento, convencendo o homem que precisa voltar-se para Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E depois que o homem compreende isso, ele passa de fato a ser a habitação do Espírito Santo. Então a igreja, ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. Então ela é a força motriz, né? Então o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Então quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a essência. Então, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Isso é fato porque a partir de agora o homem desenvolve uma nova vida espiritual e essa vida é direcionada ao Espírito Santo, quem compartilha as diretrizes. Então, quando alguém aceita Jesus, já passa a ser direcionado pelo Espírito Santo e passa a andar no Espírito Santo. Então, nós temos aqui, de acordo com a vontade do Espírito regenerado. Eu quero aqui trazer uma colocação, queridos, que a ação do Espírito de Deus é tão forte na vida do homem que o apóstolo Paulo, ele fazendo referência a isso, ele diz, está lá escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ao versículo de número 3, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, retificando, Romanos 8, 1 a 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, andar com Cristo, essa nova vida que temos em Cristo Jesus, é a garantia de que, de fato, temos a nossa vida transformada. Então, o Espírito Santo dirigir, a ação do Espírito Santo na nossa vida, fornecendo ali tudo o que precisamos de orientação, é o que justifica que de fato estamos com a nossa vida transformada e de fato somos guiados pelo Espírito de Deus, conforme o apóstolo falou, o apóstolo Paulo aos Romanos, na carta, no capítulo 8, versículo 14, carta de Paulo aos Romanos. Então temos essa orientação da parte de Deus, e o andar no Espírito é determinante justamente para que o Espírito ele possa trabalhar, agir nas nossas vidas e de fato transformar e fazer maravilhas através da nossa vida. Por isso que Paulo, ele escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo de número 5, versículo 16 e 17, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? É forte e contínuo desejo
de fazer ou de ter aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. É a vontade da carne, em palavras mais simples. Então Paulo, ele disse, no capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito. E aqui eu quero fazer uma observação, que eu já vi inclusive algumas pessoas citarem direto. E na ministração, na leitura, no uso e no estudo da palavra de Deus, é importantíssimo ser considerado ponto, vírgula e todos os pontos e as situações. Importantíssimo, porque senão dá uma diferença na interpretação. Por exemplo, no versículo, capítulo 5, versículo 17, da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, vírgula, e o Espírito, vírgula, contra a carne. Então já vi algumas pessoas fazerem referência a esse assunto, né, e trazendo essa referência, inclusive citando: olha, irmãos, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. Então o sentido real do texto não é esse. Então a carne, ela cobiça, ela luta, ela tem ali uma batalha travada contra o Espírito, né? E aí, depois dessa vírgula, nós temos e o Espírito, vírgula, contra a carne. Ou seja, a ação do Espírito, ela vai estar sempre confrontando a natureza carnal. Porque a natureza carnal, ela está em função de fazer a vontade do inimigo, a vontade da carne, que vai na contramão da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse isso, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo de número 8, especificamente, né, que precisamos ter realmente a nossa vida guardada, protegida por Deus e andar no Espírito. Para quê? Para que a gente consiga estar sempre direcionado por Ele e ter êxito em tudo aquilo que nós vamos executar ou realizar para o Senhor. Então, entendendo que o Espírito Santo habita no crente e capacita-o. E nós temos aqui a referência do livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser também chamado de Atos do Espírito Santo, capítulo de número 1 e versículo 8, onde o próprio Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele traz uma palavra para os seus discípulos, ou para os seus apóstolos, né, para aqueles que estavam ali esperando ansiosamente a promessa que havia sido vaticinada, que havia sido profetizada ainda pelo profeta Joel, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Então estava aguardando. Então Cristo direciona para eles uma palavra: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, ela capacita, ela habilita, ela torna a igreja operante. E digo uma coisa, irmãos, respaldado pela Bíblia Sagrada: sem a presença, sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja, ela se torna inoperante, ou seja, não passa de uma mera associação. O que torna a igreja diferente, o que torna a igreja poderosa, o que torna a igreja como agência por excelência do reino de Deus aqui na terra, é a presença do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo nós trabalhamos, procuramos e trabalhamos para que ele sempre esteja presente nas nossas vidas, para que ele sempre de fato esteja habitando, para que isso seja resultado ou resulte em ações e glorificação do nome do Senhor Jesus. Presbítero Pedro, tem alguma, concluímos aqui o comentário do primeiro tópico da lição. Se não tiver alguma observação, alguma consideração a fazer, fique à vontade, e a partir de agora o senhor já está aí com a oportunidade para compartilhar aqui o segundo tópico da lição para os nossos inscritos no canal. Muito bem, eu observando essa lição, eu acredito que já comecei a aprender alguma coisa no decorrer dessa explanação do primeiro tópico. Para os nossos, vou além idades, ouvintes, pessoas que participam da nossa escola bíblica dominical, eu parei aqui na nossa palavra-chave e deixei aqui umas observações no primeiro ponto, porque eu achei interessante aqui a palavra-chave: natureza
E eu parei aqui com essa palavra natureza para ver o que é natureza. Eu parei e raciocinei aqui que natureza é espécie, é qualidade. Então, qual a natureza, qual a espécie, qual a qualidade da igreja? Eu parei raciocinando aqui e observando que no segundo tópico aqui vai nos dar a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. E no primeiro tópico aqui, o professor estava ministrando aqui, Dias, eu parei para ver qual a espécie e qual a qualidade da igreja. Então está dentro do primeiro tópico aqui já 3 bases, 3 provas, 3 espécies, 3 qualidades, que são fundadas na palavra, habitada pelo Espírito e andar no Espírito. Então isso caracteriza uma verdadeira igreja. E nós vamos ver dentro desse segundo tópico aqui, que é a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. Eu vou simplesmente ler aqui rápido para nós ganharmos tempo. Mas essa natureza da igreja local, as qualidades, ou seja, a espécie da igreja local, em sua dimensão ela forma a igreja universal. Nós vamos ver que os problemas, as coisas dentro da igreja visível local, nem sempre ou não são as mesmas coisas da igreja universal. Podem ser diferenciadas. Só que as igrejas local, elas formam juntas a igreja universal. E para ser uma igreja de natureza, de qualidade, tem que ter esses quesitos. Ser fundamentado na palavra em Jesus, ser habitado pelo Espírito Santo e andar no Espírito, como bem frisou o professor Ezequias, citando Romanos, capítulo 8, andar no Espírito, né? Não há condenação, digo melhor, para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essas nós vamos ver dentro aqui do primeiro ponto, do segundo tópico, do primeiro item, local e visível. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus dos Corintos, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos, vemos as Escrituras se referindo à Eclésia, a comunidade cristã em diferentes locais. Por exemplo, nós temos uma igreja local, a Assembleia de Deus de Aracatiaçu, Alçuba, Caracará, regiões de Sobral, muitas áreas, temos igrejas locais. Essas igrejas locais que andam no Espírito, elas formam a igreja universal. Ou não? Porque todas juntas que andam nessas qualidades. Isso é a natureza da igreja. Tem que ter. Para ser igreja, vamos ver, vamos já concluir esse ponto, e nós vamos ver o que é. O que Jesus disse a respeito da igreja. Que existem denominações, assembleias, que se dizem cristãs, e nós vamos ver, já, dentro do nosso comentário. Vamos em frente. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos na outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora tivessem toda sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, umas em relação às outras. Assim possuíam diretamente os mesmos na outra.
De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora tivessem toda sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, umas em relação às outras. Assim, possuíam suas dinâmicas próprias, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Né? É o que visivelmente se vê. As igrejas, cada uma tem sua, sendo igreja local, tem suas administrações, pelo mesmo espírito, porém, as administrações às vezes são diferenciadas. Agora, o que caracteriza uma verdadeira igreja, a natureza da igreja, a qualidade da igreja, é a unidade cristã, que deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, em obediência à palavra de Deus, seguindo o ensinamento da doutrina dos apóstolos. Isso deve ser a base para uma igreja verdadeiramente cristã. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da igreja, da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada a espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão na glória. É a igreja universal. Enquanto a igreja local como está bem enfático aqui, é local. Temos nossos regimentos, as nossas diferenças administrativas, porém, o quesito espiritual deve ser prioritário, deve ser a dinâmica que conduz o verdadeiro cristão ao verdadeiro destino de uma igreja verdadeiramente cristã. Não se limitando somente a dimensões terrenas, aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem perecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus capítulo 16, versículo 18. O que está escrito lá? Jesus disse: sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas, certo? Errado, edificarei a minha igreja. Em todos os convívios cristãos existe a verdadeira igreja. Quais? Aquela que está fundamentada na palavra de Deus, na doutrina de Deus, no ensinamento bíblico e vivendo sob a direção do Espírito Santo. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igreja, contudo são sinagoga de Satanás. Isso é palavra de pastor, não é palavra de supervisor de escola bíblica. Isso é escritura bíblica, é palavra de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo quem proferiu essas palavras lá na ilha de Pátimo, mandando que João as escrevesse as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que se diz judeu e não são, mas mentem. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã? É a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, a base, a estrutura, a natureza de uma verdadeira igreja cristã é a obediência à palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo e a direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos que participam deste canal. Deus abençoe a todos que ouvem, os ouvintes que ouvem estes ensinamentos bíblicos
e os põe em prática. Deus abençoe. Muito bem, obrigado, presbítero Pedro, pela contribuição. E temos aprendido muito com a sua participação. Uma observação em relação à igreja, somente para nós observarmos e analisar e identificarmos melhor na Bíblia Sagrada o momento da aplicação da igreja. A palavra igreja, em que sentido, em que momento o texto ele trata como universal? Quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, em que momento eu vou identificar como igreja, que o texto trata de igreja universal ou igreja local? Isso aqui é uma regrazinha bem simples, essa compreensão. Todas as vezes que a palavra igreja ela tiver no singular, ela vai estar se referindo à igreja universal. Por exemplo, Mateus 16, 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja. Ou seja, ele não está falando aqui da igreja local, mas ele está falando da igreja universal. É o ajuntamento de todos os santos, como já fora explicado aqui em todos os lugares e em todas as épocas. E quando ela está se referindo, quando o texto, por exemplo, nós temos um outro texto também que fala que Deus, e a luz pôs Deus na igreja, como apóstolos, pastores, doutores. Então observe que está no singular. Então logo trata-se da igreja universal. Geralmente quando se trata da igreja, de igreja local, por exemplo, está se referindo a igrejas, ou, salvo raras exceções, quando vier igreja no singular, vai vir, para se tratar de igreja local, vai vir a referência à cidade. A igreja de Deus que está em Corinto, igreja local. Porque muito embora, não obstante, apesar de estar igreja no singular, vai estar fazendo referência à cidade. Então isso é regra geral para quando você estiver lendo a Bíblia e se deparar com a palavra igreja. Aqui eu ouvi na aula que foi ministrada que existe a igreja na sua dimensão local, existe a igreja na sua dimensão universal. Então, para não ficar dúvida, é simplesmente aplicar esta regrinha que estamos compartilhando com os irmãos. Isso é muito simples, mas é regra geral, tá? O terceiro tópico da lição fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja. Olha que coisa, irmãos, interessante de compreendermos. Então, a igreja, na sua dimensão comunitária, é una. Ou seja, a igreja, ela é uma só. Ela tem como cabeça Cristo Jesus. E ela tem como principal organizador, orquestrador, digamos assim, como aquele que habilita, como aquele que capacita, como aquele que orienta, o Espírito Santo, que está diariamente conosco a todo momento. Então, a igreja do Senhor, ela recebe uma figura de um corpo. A gente tem aqui a analogia de um corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele é formado por muitos membros. Assim como o corpo, ele é formado por muitos membros. Porém, cada um tem a sua atuação específica. Cada um tem a sua contribuição para o bem-estar e o bom funcionamento do todo. Então, aqui diz respeito, queridos irmãos, à unidade. Então, a igreja do Senhor, ela, de forma e de modo geral, ela vive em função de fazer a obra de Deus, de glorificar o nome de Cristo. Ela é regida, direcionada pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Então, ajustada, seguindo rigorosamente aquilo que o Espírito Santo ele nos orienta e nos instrui. E um ponto interessante que o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele traz é que o inimigo, o diabo, ele não consegue contra a igreja por meio de perseguição, ele consegue por meio de divisão, porque gera enfraquecimento. E a gente tem isso, nós temos isso bem claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mais especificamente no capítulo 3, você vai ver Paulo tratando de uma disfunção que estava havendo na igreja de Corinto, que era justamente dissensões, brigas, intrigas,
e o povo não estava compreendendo a sua natureza, a sua missão e a sua natureza quanto igreja do Senhor. Então precisa Paulo corrigir. Então, mais especificamente na primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 12, nós temos aqui uma referência, irmãos, onde Paulo, ele corrige, ele exorta os irmãos, dizendo, quero dizer isto. O que quero dizer com isto? Que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou Pedro, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? E aí lá no capítulo 3, Paulo reitera novamente, e trazendo sobre a questão do quanto a dissensão, ela interfere no crescimento da igreja. E aí ele começa a dizer, olha, por que vocês tratam e fazem e agem assim? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Pelo que? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, a igreja estava dividida. Era uma igreja em 4 partidos. Tinha o partido, as pessoas que admiravam Paulo e eram supostamente seguidores de Paulo. Tinha as pessoas que admiravam Pedro ou Cefas. Tinha as pessoas que admiravam Apolo. E tinha as pessoas, queridos irmãos, que admiravam, supostamente admiravam Cristo. Que esses eram os piores, que eles estavam totalmente submissos a toda e qualquer liderança ou autoridade. Então era uma igreja, 4 partidos. Por isso que Paulo ele tratou enfaticamente com o objetivo de corrigir essa disfunção, porque a igreja dividida ela não consegue progredir. E é uma das formas que o inimigo tem usado, irmãos, em diversas situações, trazer dissensões ou provocar dissensões para que a igreja ela não avance com o dinamismo que tem que avançar. Mas debaixo do sangue de Cristo, o povo de Deus esclarecido com a palavra do Senhor, compreendendo realmente a sua natureza, que é o que nós estamos estudando aqui, o povo vai estar com o seu conhecimento mais abalizado com a palavra do Senhor, vai estar com a sua vida espiritual mais fortalecida e robustecida, e consequentemente o inimigo ele não vai prevalecer, ele não vai ter domínio algum ou influência sobre a vida da igreja. Por isso, queridos irmãos, que precisamos estar muito atento a todos esses detalhes. Então, eu, quanto igreja do Senhor, qual é a minha missão? No corpo de Cristo, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? E a palavra de Deus, ela traz todas essas informações de forma muito clara para a nossa vida. Devemos agir em harmonia. Devemos agir em coerência. Devemos agir e trabalhar, viver em união e comunhão uns com os outros, E já citamos isso na primeira aula, que era justamente a base e os pilares que mantinham a igreja primitiva como poderosa, como a igreja que estava de fato atuando em função de cumprir com excelência a missão que Cristo havia lhes confiado. Mas nós temos 4 pilares, e está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 e 43. E a Bíblia Sagrada diz nesse texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelas mãos ou através dos apóstolos. Então a igreja, ela era poderosa, a igreja da atualidade, ela é poderosa quando ela aplica e quando ela está fundamentada e compreende realmente esses detalhes, que a nossa fundamentação é Cristo. A gente precisa vivenciar esses detalhes, precisa estar fundamentado sobre esses pilares citados no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam. Perseverança, ela tem como conceito, a palavra perseverança é permanência no estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Então a igreja do Senhor, ela é forte, ela é firme, está fundamentada na palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, que não tem dificuldade de exercitar e exercer a coinonia ou a comunhão. E por isso que não tem dificuldade de fato apresentar e a cada dia apresentar a vida
em comunhão tanto com Deus quanto com os demais irmãos. No segundo item, fala sobre a unidade da igreja. Então Paulo, ele também faz alusão aqui, e temos uma referência aqui sobre a igreja de Filipos, onde Paulo reforça. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, e da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então aqui entra, querido irmão, a compreensão e a sabedoria, a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Então tudo aquilo que pode trazer confusão, que pode trazer falta de harmonia, que pode tirar a harmonia, então deve ser analisado e refutado, porque são ações do inimigo com o objetivo de conter, de barrar o avanço da igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela avança porque tem uma missão a cumprir, tem uma missão nobre a executar, e estamos, irmãos, trabalhando para que Deus, ele venha sempre nos abençoar e nós estarmos exercendo com excelência aquilo que Deus tem nos confiado, que é essa grande missão, de anunciar a mensagem do Evangelho. Terceiro e último item, fala sobre a diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos. Ali é o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância com um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então, diversidade na unidade. Então, a igreja de Cristo, irmãos, ela é formada por diversas pessoas, como já citamos agora há pouco. Porém, estamos em nosso mesmo corpo, estamos em unidade, nós vivemos em unidade, e essa unidade é chamada por muitos teólogos de unidade de essência. E a gente tem aqui uma citação, o comentarista fez a citação da Trindade, e a gente tem a questão da harmonia, que as três pessoas da Trindade, presbítero Pedro, eles trabalham na Bíblia. Como a Trindade, ela trabalha, e a questão harmônica, a unidade entre si, apesar de pessoas distintas, mas formam um. Aí, por exemplo, a gente tem aqui referências na criação de todas as coisas. Vamos aqui fazer algumas referências para exemplificar melhor para os irmãos que estão assistindo. Na criação, Deus Pai, ele projetou todas as coisas, ele arquitetou, foi o arquiteto de todas as coisas. O Filho executou o plano criando, e o Espírito Santo, ele vivifica, ele põe vida a todas as coisas, ao projeto, ele dá vida ao projeto. Na redenção, na salvação, também não foi diferente, não é diferente, existe a atuação, e eles trabalham em harmonia. Deus Pai, ele projetou o plano da redenção, para fazer cumprimento o que nós temos, uma referência que está em tempos remotos, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali no momento que o homem estava recebendo ali, ouvindo a consequência da sua desobediência a Deus, assim também como a serpente. Mas temos ali uma das promessas maiores no que tange a redenção para toda a humanidade. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar, atribuindo-se, irmãos, para a vida e para o projeto maravilhoso de Deus. E aí nós temos Deus Pai projetando o plano da redenção, o Filho executou, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, e o Espírito Santo, irmãos, ele aplica a salvação. Diariamente, nesse momento, tem pessoas participando de cultos, ouvindo a palavra de Deus em algum lugar no mundo e tomando a decisão, sendo persuadido, sendo convencido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele aplica a salvação na vida do homem. Então há unidade.
E é isso que Deus espera de todos nós como igreja do Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, devemos ter unidade, devemos ter comunhão, pois afinal, estamos vinculados em um mesmo corpo. Estamos ligados ao mesmo corpo, tá, meus irmãos? Então, essa é a palavra do Senhor, esse é o assunto que nós estaríamos propomos no coração, desejo de compartilhar para todos. Então, unidade não é uniformidade, né? Então, desse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, temos temperamentos diferentes, né? Estamos sendo, lógico, trabalhados pelo Espírito Santo, tá? Mas estamos inseridos no corpo de Cristo. E o nosso principal propósito deve ser glorificar a Cristo através das nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos que são inscritos no canal. Você que assistiu esse vídeo, né, esperamos ter contribuído aqui para o elevo espiritual da sua vida e contribuído de alguma forma no planejamento e na preparação de sua aula para o próximo domingo. Queremos aqui agradecer ao presbítero Pedro, que esteve trazendo uma contribuição significativa nesta ministração, ao diácono Marcos Duarte, que também esteve aqui colaborando conosco, e ao presbítero Josué pela confiança. Ele administra o canal Bereano Pentecostal e nos dá a honra e a confiança de estarmos nesse momento compartilhando aqui a ministração da terceira aula para todos os inscritos no canal. Que Deus continue abençoando a todos de maneira muito especial. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal produz conteúdos importantíssimos e conteúdos que edificam a nossa vida espiritual e que traz também subsídios àqueles que trabalham na causa do Senhor, trabalham na escola bíblica dominical. Um forte abraço a todos, que Deus continue abençoando de maneira muito especial.